Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre planos, caminhos e resultados na vida de alguém. Nós encontramos no livro de Provérbios muitos conselhos que a vida nos traz e que foram compilados pelo Salomão. Isso é de uma grande ajuda, a gente tomar cuidado com os olhos, se precaver para não se precipitar com as palavras e cuidar dos nossos olhos, para onde nós estamos olhando, buscarmos a fidelidade, a lealdade em todos os relacionamentos, valorizarmos a experiência na vida das pessoas, a honra aos anciãos e estarmos cautelosos quanto aos caminhos a seguir, tomando cuidado para não nos desviarmos do caminho da verdade, mas estarmos prosseguindo no caminho da justiça. E todos esses provérbios, então, que nos orientam sobre como viver uma vida feliz, uma vida abençoada, mesmo que as demais circunstâncias não nos sejam favoráveis. Nós não temos que esperar melhorar o mundo para nós sermos felizes. Nós não temos que escolher um bairro maravilhoso para a gente viver bem e comprar uma casa ali. Nós não temos que escolher uma igreja maravilhosa para nós nos membrarmos ali. Nós temos que ser aquilo que Deus quer onde estivermos. Um servo de Deus no passado disse o seguinte: muitos estão procurando uma igreja boa, espiritual, para estarem ali. Eu quero estar na boca do inferno para tentar salvar alguém que em última hora está caindo ali. Eu quero isto. Interessante, duas concepções muito diferentes. Eu quero aproveitar e receber. O outro, eu não estou ligando em receber agora. Eu quero trabalhar para livrar pessoas de caírem no inferno. Está, na verdade, cumprindo o versículo de Judas, versículo 22. Tende compaixão de alguns que estão nessa situação, em dúvida, caindo lá. Compadecei-vos deles. É a exortação. E é o que quem ama a Deus gostaria realmente de fazer. Mas eu quero agora focalizar a vida do profeta Eliseu, que viveu uma época muito difícil, precedido pelo seu líder e mentor espiritual, o profeta Elias. O Eliseu viveu numa época de grande idolatria em Israel, época do rei Acabe, da rainha Jezabel, em que a grande parte do povo já estava adorando o Baal. Pouquíssimos, raras pessoas queriam o Senhor. E foi nesse ambiente que Deus fez crescer o ministério do Elias e depois do Eliseu. Nós temos que nos adaptar às circunstâncias. O Brasil está piorando. E vai piorar muito, segundo revelações de Deus. Porém, se é aqui o nosso lugar, não temos que sair do país, ficar fugindo para aqui, para ali, para colar. Temos que enfrentar a situação onde Deus nos colocou. O tráfico está pesado, estão aterrorizando o seu bairro. Meu irmão, é ali que Deus colocou você. Viva em oração, testemunhe do Senhor para os que estão à sua volta ali. O seu ambiente de trabalho está contaminado, a sua escola está contaminada, você estuda numa universidade totalmente contaminada. É ali que Deus precisa de luz, por isso Deus colocou você ali. Exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor pelo privilégio de estar num lugar ruim, para você poder ser luz, onde tudo são trevas à sua volta. Vai valorizar você brilhar e testemunhar do Senhor ali, entende?
Em 2 Reis, no capítulo 4, nós encontramos o Eliseu envolvido com uma situação, aquela mulher viúva de quem ele tinha multiplicado o azeite, o filho dela morreu e o Eliseu foi para lá, mas ele foi devagar e as circunstâncias aconteceram. O Geazi queria ter experiência e passou adiante deles e recebeu a permissão do profeta Eliseu. E eu daria também permissão. Alguém me pede, pastor, posso começar uma reunião em tal lugar? Olha, se você tiver condições e se o ambiente for apropriado, mas é evidente que eu não vou negar a permissão, eu vou, se puder, ajudar. Se não, pelo menos orar. Pastor, posso fazer isso? Claro, se é para o bem, pode. Alguém pede, eu posso orar por fulano? Claro que pode. O Geazi me pergunta, pastor, posso lá e orar pelo morto para ver se ele levanta? Claro, você vai ter boas experiências com isso, então pode ir. O Eliseu permitiu e disse, olha, toma aqui o meu bordão, bote o bordão lá sobre o morto para ele levantar. Mas acontece que o poder não está no bordão e nem no Geazi, que não tinha vida muito acertada com o Senhor. O poder estava com o Eliseu. A unção não se transmite, não se compartilha, é algo pessoal. Cada pessoa precisa receber o jarro de azeite na sua cabeça, a unção do Senhor. Cada pessoa precisa receber o seu batismo com o Espírito Santo. A pessoa não vai levar carona na unção do outro. Você pode estar junto a várias pessoas que têm dons espirituais. Você precisa ter a sua experiência própria. Não adianta, você não vai conseguir levar carona na unção dos outros. Entende? Tem que ter a sua unção. Quantas pessoas eu conheci que testemunhavam de coisas maravilhosas, igrejas poderosas, onde coisas tremendas aconteciam. Amém, glória a Deus. Mas e você? Tinha experiência tremenda? Qual experiência tremenda que você teve? O que você fez na unção do Espírito? A pessoa só sabia contar que outros faziam. E isso virou moda nas igrejas. Pessoas que contam com ênfase, com choro, com emoção, com impostação de voz. Elas contam coisas maravilhosas que aconteceram e as pessoas choram, gostam de ouvir. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você experimente. Você tem que ter as suas experiências e não chorar com as experiências que outros tiveram. Você tem que ter a sua experiência própria. E o Geazi não tinha. Então o bordão de Eliseu não resolveu. A vontade do Geazi ver milagres também não resolveu. Ele foi lá, botou o bordão e deve ter feito outras coisas, orou, chamou a Deus, mas ele não conhecia a Deus, o Geazi, e o morto não levantou. Até que o profeta Eliseu chegou e ele assim, mesmo sem o bordão, que já tinha ido na frente, ele agiu e Deus operou e o milagre aconteceu. O menino abriu os olhos e voltou à vida. Esse episódio nos ensina lições importantes e preciosas. Você que é de Deus, faz seus planos com Deus. Os seus caminhos para concretizar aqueles planos são de Deus e não para sua vaidade pessoal. E os resultados que você vai colher são para Deus, não são para o seu ego se satisfazer. Há pessoas que gostam de fazer reunião grande, vamos fazer um grande evento, um grande movimento, vamos chamar muita gente, uma grande reunião, quantas pessoas, muita gente. Eles se alegram, eles se gabam de ajuntarem muitas pessoas. Isso pode não ter valor nenhum para Deus. Uma igreja cheia de gente vazia não terá valor para Deus.
o resultado na vida de cada pessoa, você está acompanhando, você está amando, a pessoa está crescendo, ela está tendo as experiências dela também. Pois é, o Geazi poderia ser um bom discípulo para o Eliseu, mas não foi. Perdeu grandes oportunidades e mais tarde, naquele episódio do Naamã, ele se complicou todo e acabou leproso por causa da ganância dele. Quantas pessoas estão se perdendo por causa da ganância, de quererem usar a igreja, usar a obra de Deus como trampolim para promoção pessoal. Pessoas querem estar numa igreja movimentada para usar os irmãos como clientes. Ele quer usar os irmãos para vender seu serviço, vender seus produtos, ele quer se fazer em cima dos irmãos, quer aproveitar a oportunidade dos irmãos para ele poder se fazer. Há pessoas como Geazi com outras intenções. O que a Bíblia nos ensina é que se você tem um dom, um talento, uma profissão, coloque a serviço dos irmãos para servir, não é para vender serviço para os irmãos, para se enriquecer ou ganhar dinheiro em cima dos irmãos, fazer dos irmãos clientes para você faturar, é para servir os irmãos sem esperar receber. Isso é agradar a Deus. O Geazi exemplifica uma pessoa muito esperta, interesseira, que viu muito e aproveitou muito pouco. Ele não seguiu o exemplo do Eliseu. Ele não teve as experiências próprias, porque o coração dele não era reto. O Eliseu denunciou isso lá no episódio do Naamã, quando ele mentiu para ficar com dinheiro. E ele mentiu e o Eliseu teve a revelação de Deus. O seu coração não é reto. E é triste a gente lidar com muita gente ao nosso redor, cujo coração não é reto. A gente fica triste e os frutos vão testificar. Meu irmão, você é um escolhido de Deus. Ele escolheu você para ir dar fruto. Então vamos ver o fruto permanecer. Se você é um escolhido de Deus, o fruto vai permanecer. Se você não é, pelo contrário, é um interesseiro, o fruto não vai permanecer, ainda que seja aparente, haja propaganda de frutos. Você já viu propaganda? Meus irmãos, a reunião foi maravilhosa, tantas decisões pelo Senhor, gente nova aqui e tal. Propaganda de resultados, vai lá uns 3 meses depois para ver daqueles resultados ali quantos estão. Às vezes o normal é que não haja nenhum permanecendo ali. Quem vive de propaganda não dá resultados que permanecem. Isso não é maneira de fazer a obra de Deus, com publicidade. A obra de Deus é feita com amor, visitando, orando, com o poder de Deus. Cada conversa com unção vai abençoar quem recebe. E não ficar fazendo propaganda de reunião, propaganda de resultados, publicidade do que nós fizemos. Esse não é o caminho de Deus. Esse é o caminho do Geazi, mas o caminho do Eliseu é o caminho de um homem de unção. Ele até logo a seguir, nesse mesmo capítulo 4 do 2 Reis, meio sem jeito, o Eliseu foi ver aquela situação ali dos discípulos que estavam com fome, fizeram um ensopado ali, uma sopa, botaram todo tipo de plantas ali, botaram sal, tempero, etc. Mas havia uma planta que era um pouco venenosa e começou a trazer problemas. Clamaram ao homem de Deus, ele disse: o que você tem aí? Me dá um prato aí com farinha de trigo. Me dá um prato aí. Ele pegou o prato, foi lá, jogou na panela, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Que o mal seja tirado aqui. E de fato o mal foi tirado, já não havia mal nenhum na panela e todos puderam comer bastante e à vontade. A bênção de Deus estava com o homem de Deus e usou, no caso, um prato de farinha, mas poderia ter usado qualquer outra coisa para abençoar aquela comida e purificá-la. A unção está com a pessoa em tudo o que ela faz e não precisa fazer propaganda do seu trabalho, não precisa fazer publicidade, apenas ser coerente, ser fiel a Deus e seguir o seu caminho. E a cada conversa, a cada contato, a cada pessoa que está ao seu lado,
cuidado, a gente vai ver frutos e resultados como um testemunho de que aquela pessoa realmente é do Senhor. Você tem essa alegria de ter a bênção de Deus e a unção do Senhor em tudo que você faz? Se não, busque esse padrão, consagre sua vida para buscar isto, a unção de Deus em tudo o que você faz.